Fala galera, seguinte, começando mais um vídeo aqui pelo Ebramec. E hoje tá um frio, né, meu? Putz, tô até meio catarrento, os negócios saindo do meu nariz aqui, ó. Se eu passar a mão no nariz, não liga não, tá? Mas aí tá hoje aqui o Vinícius comigo e a gente vai falar sobre o frio, né? Exato, sobre os ditados da medicina chinesa relacionados ao frio. E o livro de base que a gente vai usar é um livro que está na nossa lhodinha, que é o livro de ditados da medicina chinesa, escrito pelo Bob Flaus e traduzido pelo nosso imperador amarelo aí, pelo Regis, né? É isso aí. E no frio, tá dormindo de coxinha aí? Não. Só com o travesseiro. Galera, vamos voltando agora para a medicina chinesa, né? Quando a gente pensa em frio, o que você pensa? Você fica encolhido, né? Fica meio tenso, né? E esses ditados são importantes para a gente gravar na cabeça, né? Como que o mecanismo da doença, como que o frio vai agir no nosso corpo, né? Então a gente vai passar alguns ditados aí, mas pode falar aí, Vinícius. Tá ok. Então, a ideia é a gente se aproximar do aprendizado tradicional executado na China. Então, esses ditados, por nós, a gente, aqui no Ocidente, a gente tem de aprender o conceito, a forma de interpretar aquilo. Na China é um pouco mais rigoroso, eles ainda têm que decorar a frase, né? É claro que o fato de ser rimado, isso às vezes ajuda e tudo mais, né? Mas a primeira coisa aqui que o Fábio falou, que a gente fica contraído, fica mais tenso, já é uma coisa que já nos lembra um pouco da pulsologia da medicina chinesa. Que o pulso tenso é um pulso que vai acontecer muitas vezes devido à dor por frio. E quando acontece o frio, você não tem... Você fala, nossa, tá tremendo de frio aí. O cara tá Você não treme de calor, né? Você já viu alguém tremer de calor? Não, calor você vai sair correndo, agora você fica parado e tremendo. Tremendo, né, de frio. Porque existe um fator patogênico que é muito carente, que é o vento. E geralmente ele vem lá, o vento frio, que para nós é o resfriado comum, né? Isso. E eu e o Vinícius demos um mini curso aqui na Ebramec e o Vinícius falou um negócio muito legal, cara. Falou que o vento é um cara carente, né? Né? Que ele... Exato, dormiu na praça. Onde ele passa, ele vai levando tudo. Então o vento, ele leva o frio, leva o calor, leva a umidade. Exato. Então, essa questão do frio, como calor, o vento sempre vai estar ali, ó, com um e com o outro ali. Exato. Um fator patogênico. Isso. Então, isso nos leva ao nosso primeiro ditado, que é: o frio leva a contração e tensão, que foi o que a gente acabou de dizer aqui. Então você fica mais contraído, você fica mais tensionado, o seu corpo aperta, ele treme. Essa vibração é uma tentativa de gerar um pouco de calor, já que a gente mencionou aqui o vento frio, né? A tendência é que quando ele invada, o frio, por ter essa característica de ser mais de coagular, de fechar, ele tapa os poros, impede o Qi defensivo de sair. O Qi tem uma natureza mais yang, então ele tende a esquentar a parte interna, enquanto que o frio deixa na camada externa, na pele. E aí vai levar aquele sintoma de febre com aversão ao frio simultâneo. Então, tem esses casos, tem a caso de dor também. Então, você vê pessoa, medicina chinesa é muito a questão do interno e o externo, exato, né, cara? Então, assim, uma pessoa que é muito rígida, que é muito tensa, que é inflexível, o que vai acontecer com ela nesse frio? O que pode acontecer com ela nesse frio? Os sintomas vão piorar. Tá? Tende a ficar mais frio, vai ficar mais contraído, mais fechado ainda. Então uma pessoa que sofre com bruxismo, não dor pode lombar por deficiência de yang do rim. Aí você vê a pessoa andando parecendo um robozinho, né? Aí o frio ali, ó, tá entrando ali na região lombar, tá afetando a questão do Ming Men. Exato. E a pessoa fica mais tensa, mais dura, mais rígida. Mais contraída. E vai vir a dor. Exato. Isso aí, pessoal, é só você observar aí que... O Shan Han-lung, que é o Tratado da Lesão por Frio, a primeira parte dele é falando da síndrome de Taiyang. O frio entrou, contração na nuca, que é justamente ainda afirmando esse primeiro ditado, né? Então, se a pessoa fica com a nuca contraída, essa região mais dura, né? A gente tem que já perceber que o vento frio já entrou, já começa a se manifestar, né? A febre e a aversão ao frio, né? A coriza clara e abundante, isso vai se manifestando. Mas para essa questão dessa dor aí na nuca, uma coisa interessante seria expurgar o vento por essa região mesmo ali, o VB20, o VG16. Você vê um monte de gente com torcicolo aí. Exato. Lembra, o vento ataca a parte superior.
Aí a porta de entrada, VB20 ali, Feng Shi, ou Feng Shi, fica a critério de vocês. Meu, vai entrar aí no VB, vai travar, o cara vai... Aí você chama a pessoa, aqui, aí o cara tem que virar todo, né? Não vira o pescoço, ele vira, tem que... Exato. Então, a tendência desse frio contrair, coagular e gerar mais dores, tá? Essa é a tendência. Indo para o próximo, o frio controla a hipertonicidade e retração, tá? Então, qual que é a tendência? Se eu tenho frio, o frio lesa o yang, então ele dificulta o movimento. Se o Qi, sendo mais yang, parou de mover, o sangue para. Mas nessa relação, os líquidos corporais também param. Isso. Começa a gerar umidade, começa a gerar mucosidade, o que começa a deformar as estruturas do corpo. Isso vai até, se o Qi para, né, tem uma estagnação do Qi, vai gerar uma estase. Exato. Aí vai começar a gerar um acúmulo. Então a gente vê muitos fatores de deficiência do Yang aí, ou a estagnação do Qi por questão de frio, gerar os líquidos vão acumulando. Exato. Então, pode falar. As doenças reumatológicas, né? Então, artrite reumatoide, a artrose, a espondilite anquilosante, lúpus, enfim. Quando a gente fala de quesito dor, nós temos dois caminhos para levar. Vento, umidade, frio. E quando a doença fica mais aguda, naquele momento que a dor está mais presente, a intertransforma, que é vento, umidade, calor. Isso estou falando para as dores, não para síndromes internas, tá? Uhum. Então você tá vendo com o frio aí até cachoeira congelando aí, né? Exato. Não é verdade? Exato. Você do sul aí que tá assistindo a gente aqui, gente do Brasil inteiro, os manauenses aí deve estar um calor assistindo esse vídeo tomando açaí. O pessoal lá no sul lá deve estar com chimarrão quente lá, né? Então... e vamos falar sobre outro ditado aí? Vamos lá? O frio leva a pele a ficar tensa e os interstícios bloqueados. Muito bom, Vinícius. Principalmente nessa questão aí da transpiração, né? Uhum. Então, o que vai acontecer, né, no frio? No frio você vai transpirar menos. Exato. Não é normal, tá? Você tá aqui no frio, você tá transpirando que nem um louco aí, ó, tem alguma coisa errada. Tem probleminha. Ó, Fábio, eu tô transpirando que nem um porco aqui, ó. Aí ia falar, meu Deus, com esse frio você tá transpirando, tem alguma coisa errada. Então, com o frio você vai transpirar menos e você pode fazer o quê? A urina pode ser também, né? Mais clara e mais abundante, porque tende a sobrar mais líquidos nesses momentos, tá? A sede tende a diminuir um pouquinho, tá? Porque tende a sobrar mais líquido. Na verdade, se a gente for importar para o conceito da física, não existe frio, né? Existe a falta do calor. O calor evapora os líquidos. Como está frio, esses líquidos tendem a evaporar menos. Então, os líquidos contidos nos alimentos, o próprio líquido que a gente toma durante as refeições, essas coisas acabam sobrando. Então, a gente urina mais, só que não tem tanto a necessidade de repor. Então, a sede dá uma diminuída. Se você ainda continua com a boca seca, apesar desse frio, talvez já tenha um quadro aí mais pro calor. E você vê... Quando você vai urinar, você sai até fumacinha, né? Se o yang do rim tiver bom, né? Se não sair fumacinha, viu, meu? Seu yang do rim aí tá um pouco fraco. Toma cuidado aí. Então, a ideia aqui é justamente aproveitar que nesse momento tá frio e a gente já começar a interpretar algumas coisas. O movimento do Qi no frio, ele tende a ser um pouco mais profundo, por isso que nas técnicas de agulhamento propostas pelo Nandin, ele fala que no frio e no outono o Qi está mais guardado, então a gente tem que aprofundar um pouco mais a agulha, né? Isso, e até uma combinação legal, né? Transpiração, pessoal, lembra que sempre está ligado com a questão do coração aí, Exato, né? Mas... regular a transpiração, você pode trabalhar com pontos do intestino grosso e do rim. Exato. Quais são os pontos? G4 e R7. Isso. E trabalhar algum ponto do coração. Também. Por exemplo, C6, né? C6, C7. Aí leva muito para aquela questão quando a pessoa está mais ansiosa. Então a pessoa vai transpirar ou na mão ou debaixo da axila. Exato. Mas uma combinação importantíssima para regular a transpiração como um todo. E G4 e R7 e acrescentar algum ponto do coração. Dependendo da síndrome. Isso. Então, nesse caso, se eu quero forçar uma transpiração, por exemplo, invadir o vento frio, você não está transpirando, bloqueou a transpiração. Eu preciso forçar essa transpiração. Esse é o mecanismo que eu tenho de conseguir fazer o
T defensivo alcançar o T patogênico e expulsar ele do meu corpo. Então, eu tenho que dispersar o R7 e tonificar o IG4. Caso eu queira parar uma transpiração, o meu estímulo tem que ser o oposto. Tá? Entenderam, pessoal? Tá, acho que deu pra... Vamos pro próximo? Vamos lá. Próximo, o frio retido sozinho leva as lágrimas por sangue coagulado. Coagulação leva os vasos a não ter livre fluxo. Isso aqui é uma metáfora, né? Não é porque você tá com frio que você vai chorar sangue, né? A ideia é que o frio gera dor. E essa dor vai fazer você chorar de tão forte que é essa dor, né? E essa dor de frio é... forte, né? Pancada, ela vai né? ser, quando ele fala aqui, coagular, né? Imagina que fez a estase de sangue. Dor por estase de sangue é dor enfacada, É aquela né? que a gente fala, dói aqui, ó. Exato. Tipo, dói aqui. Exato. O cara fala... O cara te dá o local principal ali. Dor. Exato. Síndrome B por frio é a única que tem a característica de ser extremamente pontual. E uma técnica muito legal para esses tipos de caso é a agulha aquecida, né? Sim. Então a gente faz mocha no cabinho da agulha e acende lá, né? E geralmente, síndromes por frio assim, qual que é a maneira de tratar, pessoal? É aquecer. É aquecer, né? Tá? Tá passando frio, meu, tem que aquecer. Sim. Não tem outro jeito. É né? mocha, né, nesse caso. Mocha aí. E recomendações ao paciente. Então, por exemplo, lá no Imperador Amarelo, ele fala que em épocas de frio, fazer atividade física não é muito adequado. Por quê? Porque você vai dilatar o poro, o fator patogênico entra, seu poro fecha porque está frio e ele fica lá dentro. Quando chega a primavera, vem as doenças. Então, aquele pessoal que fica resfriado só na época de calor, provavelmente se descuidou na época do frio. Sim. E tem outro ditado também que fala que no frio a gente tem que se recolher mais cedo Exato. e acordar mais tarde. É isso? Não chega a precisar acordar mais tarde. Acordar cedo é sempre. Já dá... O cara que é preguiçoso já vai falar, ó, o Imperador Amarelo falou isso, hoje eu vou acordar às 10. Então, a ideia é, ele fala que no verão e na primavera, dorme cedo, acorda cedo. No outono e no inverno, dorme mais cedo e acorda cedo. Então, por quê? Porque você vai levar mais tempo para absorver um pouco do yang. E cuidado com aquela coisa, né? Acordei 5 da manhã, pô, acordei bem, mas tenho mais 2 horas aí disponível para poder dormir. Se você voltar a dormir, você vai fazer um movimento oposto do yang. O yang está subindo, você está querendo descer. E isso vai gastar o seu Qi. Então, dorme direto aí. Não se não estiver dormindo bem, mais 5 minutinhos. Vem fazer acupuntura, né? Essa é a ideia. Vamos lá, para mais um ditado aí. Ok, então vamos aqui. Todo frio com contração e tensão pertence ao rim. Tá? Então, a ideia que ele fez aqui foi uma menção ao yang do rim, né? Se você pegar lá o símbolo do trigrama do rim, né? Eles são 2 yin e no meio você tem um yang, que é justamente o yang do rim, é o Ming-Men, que ele tende a aquecer o nosso corpo, né? Quando você começa a ter uma deficiência do yang do rim, o frio começa a se manifestar, principalmente das extremidades, porque o yang do corpo não é burro, né? Então ele vai dar preferência a esquentar o centro do corpo. Aí você vê aquele pé frio, mão fria, aquela pessoa fria, né? A lombar pode estar fria nesse caso. E acontece muito no ambulatório, a pessoa vem com dor lombar e dor no joelho. Exato, né? Bem. Dor lombar e fraqueza no joelho assim acompanhados, né? E no frio, piora. Então, aquecer aí, pessoal. Pacientes que têm aversão ao frio, que os sintomas pioram no frio, significa que ele tem frio interno, tá? Tudo que você já tem no seu corpo e encontra do lado externo, piora, né? Então, por exemplo, se eu tenho calor, no calor eu pioro. Quem tem insônia por calor, em épocas de calor é horrível para dormir. Para quem tem frio e tem dor, em épocas de frio dói mais. Então, para quem tem frio no útero, nossa senhora, vai ter uma dor forte. Mulherada aí, né? A mulherada que sofre aí, ó, no frio. Aí você chega até no ambulatório, a primeira coisa que eu já vejo é a temperatura do abdômen. Exato. Aí o abdômen parece que tá uma pedra de gelo ali. Exato. E se você tem a pretensão de engravidar, se você tem esse tipo de dor que piora no frio, que essas cólicas se tornam muito intensas, talvez o frio no útero vá dificultar aí um pouco a gravidez, né? Tem que aquecer, né? Exato. Aquilo, o frio não gera vida, né? Exato. Porque gosta de lugar quentinho. E vamos aí com mais uma... Vamos lá. O frio patogênico deprimido por longo período se transforma em calor. Intertransformação, né? Aí é um processo
bem, vamos dizer, mais difícil, né? Mas assim, é uma coisa que tem que estar lá, o frio tem que estar instalado por muito tempo, mas pode acontecer, né? Não é uma coisa que também... Isso. Em doença externa é mais fácil, né? Então aquele resfriado que no início, né? Coriza clara, abundante, essas coisas assim, vai passando o tempo, vai ficando amarelado, né? Tem uns que começam a ter... Sempre vai se instalar com vento frio ali e vai virando um vento calor. Tá? Por quê? O frio gerou a estagnação, o Ti não consegue mover, tá parado. E aí o que acontece? O Ti vai querer mover aquela estagnação e ele começa a bater. Se eu ficar batendo aqui, isso vai gerando atrito, vai gerando calor. É a intertransformação, a quinta lei do Yin e do Yang. Isso não se aplica só aos fatores patogênicos, tá? As coisas boas do nosso corpo também, os canais. Se você perceber, vai lá o canal do pulmão, chega em P11, máximo do Yin, se transforma em G1, que aí começa o Yang, né? Que é a víscera. Então, esse processo de intertransformação, ele é constante no nosso corpo, às vezes para o bem, às vezes para o mal. O que a gente tem que lembrar na medicina chinesa é que as coisas são dinâmicas, né? Exato. Às vezes a gente pensa assim, a gente olha lá o Yin e o Yang, a gente pensa que tá parado. Não, mas não, o negócio tá... Conforme uma coisa aumenta, diminui... Por exemplo, agora a gente está precisando aqui conversar, falar o que a gente conhece, essas coisas assim, precisamos de mais Yang. Então ele dá uma subida, só que o Yin está ali do lado, um pouco mais baixo, mas ali do lado para ancorar o nosso pensamento e nos deixar fixos e focados aqui. Agora, à noite a gente quer dormir, então o Yin dá uma subidinha, o Yang dá aquela diminuída e aí a gente consegue dormir legal. Sempre se lembre aí que o processo é dinâmico, né? Não é parado, não é estático, as coisas. Tá. E também o que a gente fala sempre, que isso aí tem que estar na cabeça do estudante de acupuntura, nessas questões de vento frio, vento calor, que a gente pega um fator patogênico, um vento frio, ele vai atacar principalmente o Tai-Yang, que é o canal mais superficial. Depois ele vai puxar o Yang. Aí a gente pode ter aquela questão de o paciente ter frio e calor, porque o Shaoyang, ele tá no meio do Tai-Yang e do Yang Ming. Então, o Yang Ming ele é mais quente. Aí quando o processo passa para o Yang Ming, ele vai ter a febre alta, vai ter aversão a calor. Processos... distúrbios na parte intestinal, né, no estômago, no intestino grosso, um quadro mais de secura, essas coisas assim. Então, Tai-Yang e febre com aversão ao frio, simultâneo. Shaoyang, né, vesícula e TA, aí você vai ter hora febre, hora calafrio, hora febre, hora calafrio. O paciente ele vai se queixar disso aí. Isso, é alternado. Muitas doenças autoimunes têm relação com o Shaoyang, é importante pesquisar, tá? Dar uma investigada, principalmente para fazer o tratamento. Quando o paciente ele te falar dessas alterações, tem hora que eu sofro com calor, tem hora que eu sofro com frio, você já presta atenção no canal Shaoyang aí. Isso, né? Dois canais que você tem que ficar esperto com doença autoimune, né? O Shaoyang e o Jueyin, tá? O Jueyin já é uma visão um pouco mais moderna, porque o trajeto do canal do pericárdio passa pela região do timo, que tem uma relação com o sistema imunológico, né? Que do paciente está complicado, porque está se atacando. Então, dá uma olhadinha nesses dois canais, vamos para o próximo. Vamos para o próximo aí, pessoal. Corpo e frio e bebidas geladas levam à lesão do pulmão, tá? O que acontece? Primeiro, você tem uma coisa cultural da época, que até o Bob Flaus descreve, que era uma crença em que tomar coisas geladas poderiam levar a um resfriado. Não é bem essa a ideia, tá? Aí, pela minha visão, o Bob Flaus é um cara fantástico, não estou discordando dele, só quero complementar. Talvez não vá lesar o pulmão diretamente as bebidas geladas. Só que o baço é o máximo do Yin. Se eu ficar colocando coisa gelada para dentro, ele vai se desgastar, ele começa a gerar umidade. O baço ele tem que passar o puro para o pulmão na formação do Qi, na formação dos líquidos corporais. O Qi do baço não vai acender. Exato. Tá? E se você ver o Tai-Yin é o quê? Pulmão e baço. E o baço não tem uma íntima relação com o rim também? Exato. Com a questão do Yang, do rim? O rim que aquece o baço. Então você fica tomando muita coisa gelada, principalmente no frio ainda, você vai lesar isso, vai lesar o baço, vai lesar o rim. Vai lesar o pulmão. Vai lesar o pulmão. Aí o Qi do pulmão não pode acender. Exato. Não consegue descender e aspergir, né? Isso. Então, a ideia é o que acontece. O baço ao longo do tempo... Por exemplo, se você tem rinite, sinusite, faz um experimento. Corta um pouquinho, 2 semanas.
o leite, os derivados do leite e ver como que você se sente. Aí depois a gente conversa mais uma vez. Você vai perceber que o fato de você ter tirado coisas que levam ao acúmulo de umidade no seu corpo e que passa de baço para pulmão, e como o nariz e essa parte alta tem uma relação com o pulmão, você vai ver que os seus problemas tendem a diminuir um pouco. Tá? Isso. Então, pessoal, nada de bebida gelada Nada aí. nessa Bebida época, uma né? coisa. É claro. Tem mais um ainda aí? Bora, vamos lá. O frio vitorioso leva à dor. A gente já comentou esse, né? Que a ideia é que o frio vai estagnar, dificulta o movimento do Qi, tá? O frio tende a lesar o Yang, né? Prejudicar o seu movimento. Aí tá? é o seguinte, se o frio ele for vitorioso, né? O que vai acontecer? Vai parar tudo ali. Exato. Vai, onde Estagnar. não tem livre fluxo, Exato. tem Aí, dor. Então é essa aí que ele quis dizer, né? Então o frio ali venceu, as coisas vão parar ali, não tem circulação, não tem movimento. Vai ter dor. Vai ter dor, tá? O frio ele tem essa natureza de contrair, né? Dificultar o movimento. É bem simples, tá? Vamos dar trabalho para o Fábio aqui na edição. Você tem aqui a água em vapor, né? Então tem muito movimento porque aqui tem calor, né? Mas, começa a borbulhar. Imagina aí, tá? Aí você tem aqui a água no estado líquido, que ela tem um movimento adequado, suave, o que seria o nosso saudável. E aí você tem aqui do lado a água congelada, né? O gelo, que não tem movimento nenhum, porque não tem calor nenhum, né? Então, vamos a outro. O frio extremo gera calor. É o processo da intertransformação, a gente já comentou aqui, né? O frio lesa a forma, o calor lesa o Qi. Quando ele fala que o frio lesa a forma, ele não está dizendo que vai destruir a estrutura do corpo, né? Porque a gente sabe que isso tem mais uma relação com o calor. Mas é no sentido de que o frio vai contrair, tá? Os canais, estagnar e mudar. Quando você está sentindo dor, você não dá aquela contraída, né? Seria esse sentido, tá? E os vasos aí, né? Vai mexer tudo na questão dos vasos. Vasos, né? Contrair e tudo mais. Então, pensar nessas coisas. E o calor lesa o Qi pelo excesso do movimento, tá? Então, imagina que você tem lá a água do banheiro e aí você quer passar aquela água na casa inteira, né? Que você tomou banho ali. Não dá, né? Você vai puxar o rodo, vai chegar uma hora que ela vai secar. Mesma coisa, eu não pratico muita atividade física. Se eu for querer correr a maratona, cheguei no final, morri. Né? Porque o excesso do movimento... né? Que você puxando o cara com o rodo, puxando... Eu sou um ser humano normal, né? Então, qual que é a ideia? O excesso do movimento vai gastar o Qi. E é claro, o calor também vai lesar o Yin. Um exemplo fácil para a gente que trabalha com a medicina chinesa, pega paciente que fuma. Paciente que fuma não perde cabelo. Por quê? Porque o calor consome o Yin, consome o sangue. O cabelo é a extensão do sangue. Esse vai ser consumido. Pede para um paciente que fuma correr atrás do ônibus. Ele dá 3 passos e ele morre. Porque ele não tem Qi para fazer isso. Então essa é a ideia, tá? Então, vamos para o próximo? Vamos. O frio leva a contração, a gente já falou. Isso aí, então, contração, né? O cara vai ficar... Exato. E o frio exuberante leva ao flutuante. O que seria isso? O pulso superficial de quando entra um fator patogênico como o vento frio. Então, pessoal, nesse caso aí, não sei, né? Igual a gente fala, entrou um vento frio ali. O pulso do cara, vamos mais ou menos a lógica, né, da medicina chinesa. O pulso pode estar flutuante, mais superficial, mas ele não pode estar rápido. Não, né? Ele pode estar mais tendendo a ser lento. Exato, com a característica de tenso, né? Sim. O tenso é aquele pulso que é como uma corda enrolada nela mesma. Então você imagina a questão da inflexibilidade, os 3 pulsos batendo numa pancada só, ele não faz aquele fluir no dedo, tá? E ele é largo. Ele não vai ser tão rápido, ele vai estar ali... Um pouco mais para lento. E a língua da pessoa, como pode estar? Tá. Caso a gente esteja falando de um frio externo, o corpo da língua não vai mudar muito, mas a saburra pode se tornar um pouco mais grossa e branca. Isso, saburra. E conforme a evolução da doença, do fator patogênico, vai mudando. A hora que chegar no Yang Ming lá, a saburra provavelmente vai estar amarela. Exato, porque fica mais calor. Aí você pode ver até em casos assim, que a gente pega no ambulatório assim, tem uma saburra amarela e branca, tá,
né? Você já viu? Contradição, sim. O que está acontecendo ali? A doença do frio está se transformando em calor. A maioria das vezes, né, que a gente vê isso aí. Se aconteceu o oposto, significa que seu paciente está melhorando. Tava amarelo, começou a esbranquiçar, você fala, opa, tô indo no caminho. E ficando mais fina ainda. Exato. Aí você vai estar falando, tá melhorando ainda. Tá melhorando, tô limpando esse calor, tá? Agora, se for um frio interno, né, uma deficiência de Yang, a tendência, tá, da língua tá mais úmida, mais inchada, mais pálida, tá? Então você vai ver mais essas características. Essa burra pode continuar branca e fina. Então só uma revisar aí. Um paciente com aversão ao frio, já tá te indicando o que ele tem dentro. Então você já pensa, piorou no frio. Tem frio. Você confere com seus amigos, seus colegas, seus parentes. Tem gente que gosta de frio, cara. Exato. Eu adoro o frio. Exato, porque tem um termo na medicina chinesa que se chama Pin, que é justamente esse equilíbrio, que se seu corpo não tem dentro dele, vai buscar com a natureza. Então, por exemplo, se a pessoa sente frio, ela vai buscar coisas que são um pouco mais quentes, enquanto uma pessoa que tem mais calor vai buscar uma coisa que seja um pouco mais fresca, um pouco mais fria. Então você vai ver aí diferentes pessoas aí falando, eu gosto de calor, eu gosto de frio, eu gosto de cantar mais ou menos, eu gosto de... Uma pessoa que tem frio, a face dela tende a ser mais pálida, tá? Porque o frio a gente viu... nós dois aqui, estamos Só o narizinho tá ficando vermelho, né? O resfriado aqui, o Ti defensivo tá trabalhando bem. Então, a ideia é o quê? O Ti não tá conseguindo levar o sangue pro alto e dar a face, a cor rosada, né? A minha é mais pálida, mas eu tenho a cara meio chupada, né? Porque falta sangue em mim, né? A minha olheiras melhorou um pouco, mas eu também tenho frio também, velho. A gente aqui tá mais ou menos no... Tamo lá. Estamos trabalhando aí. Mas, enfim, a pessoa tende a sentir um pouco menos sede, tá? Porque ela tem frio, ela não tem a necessidade de repor líquido. A urina tende a ser mais abundante, mais clara.